Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Vozes do Transporte. Tudo bom, Tudo, Dani? ideia. Vamos lá para mais um Um bate-papo. bate-papo. A gente vai falar hoje sobre estrelas. Estrelas. Tudo que tem estrelas hoje. Tudo que tem estrela. Hoje a gente vai fazer a nossa estrela brilhar. Vamos. E quem vai conversar com a gente é o Marcos Andrade, que é gerente sênior de marketing da Mercedes-Benz, a marca da estrela. Seja muito bem-vindo aqui ao Vozes do Transporte, Marcos. Tudo bom? Tudo bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aqui para conversar com vocês. Obrigada primeiro por ter aceito o nosso convite. Marcos, eu queria começar falando com você. O ano passado a Mercedes ela fez uma série de inovações, lançamentos, teve a Fenatran, né? Trouxeram um monte de mudanças nas linhas, enfim. Mas eu queria começar com um modelo específico, agora para você falar um pouquinho, que é sobre o Acelo, que vocês fizeram toda aquela mudança no design, que trouxe uma certa polêmica no mercado, né? Enfim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse design, né? Certo. Por que vocês chegaram à conclusão que aquele design seria pertinente àquele veículo, até por conta de todas as inovações e mudanças que ele teve, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho, porque como gerou uma polêmica, Certo. então fala um pouquinho por que a decisão de fazer aquele design e o que ele tem, né, de novo. Eu acho que design é sempre uma discussão bastante polêmica, porque as pessoas normalmente têm referências do seu dia a dia. O nosso caminhão, o nosso mundo de caminhão é um mundo muito conservador, então as pessoas têm referências muito conservadoras de caminhão, né? Então a gente pega o mercado, principalmente do leve e médio no Brasil, é o mercado que tem a maior quantidade ainda de caminhões usados, então as referências são sempre referências do passado, referências de caminhões mais tradicionais, né? Qual que era o nosso desafio? Conectar esse mundo tradicional com o futuro. E o futuro, obviamente, quando a gente pensa em design de futuro, ele passa por algumas alterações, porque na eletrificação muda muito a relação da cabine com a necessidade de refrigeração, então como que você vai estruturar a sua grade, a grade não precisa ter mais tantos furos, então tem o design também evolui nesse sentido de mudar muito a cara do caminhão. E aí o que a gente buscou? Conectar essa linha de futuro, que é a linha do Actros L, conhecido na Alemanha, que já é um caminhão com essa cara mais reta, eu diria, sem muitas entradas de ar, por exemplo, na parte frontal ali da tampa frontal, com a tradição, com o veículo mais antigo. Design é sempre muito difícil, né? Então design no primeiro momento, quando você faz uma mudança muito radical, isso sempre gera muita polêmica. O que a gente acredita, por outro lado, é que as pessoas vão aos poucos se acostumando com esse design, porque esse é o design do futuro. Então acho que o desafio, quando o designer vai olhar o futuro, ele tem uma série de referências para onde que o mundo está evoluindo, o que vai acontecer. Não sai do nada da cabeça da pessoa. Não sai do nada, ele faz realmente estudos que, pra gente que está fora desse mundo, as nossas referências não são do futuro, as nossas referências são do presente. Sim. E aí no mercado conservador acontece sempre isso a gente vê muito também em automóvel, quando você lança um automóvel muito futurista, muito diferente, no primeiro momento é um choque, e aos poucos as pessoas começam a mudar as referências e começam a se acostumar. Então é isso que a gente acredita, e principalmente porque o Acelo vai muito além do design, né? Então na verdade a gente aproveitou o momento de atualizar o design do Acelo, que também já era um design de 20 anos, quer dizer, ele merecia ser atualizado, então acho que esse é o ponto. E esse é uma boa referência, né? Imagina, a gente estava com um produto no mercado que era praticamente igual a 20 anos, né? Então a gente precisava de fato mudar. E quando você pensa nesse ciclo, é claro que o ciclo de vida dos produtos tem diminuído ao longo dos últimos anos, mas de qualquer forma, na hora que a gente olha para o futuro, esse é a base do design dos próximos 20 anos. Sim, mas aí eu acho que levando em consideração que você está falando que tem 20 anos de não mudança, realmente as pessoas levam um susto. Talvez por isso, foi né? dizer assim, é muito Vocês já foram rápido. fazendo gradativamente. É isso mesmo. Mas isso mesmo. A intenção era justamente essa, já mostrar a partir do modelo, digamos, de entrada da marca, o que vai ser o futuro, os próximos passos para o futuro. Isso, acho que é mostrar em que direção a gente vai caminhar, né? Então, acho que a gente, obviamente, tem a discussão de design, a discussão de futuro de caminhões é sempre integrada com a nossa matriz, né? E é público que um E600 hoje
ou no o Actros L diesel, eles ganharam uma cara nova que vai muito nessa direção que a gente inspirou a Cielo. Então é óbvio que ao longo dos próximos 20 anos, né, a tendência é a linha toda caminhar nessa direção. Sim. Mas também você, as coisas os itens que foram incorporados ao Acelo também faz jus claro, eu acho que a esse design, vamos dizer assim. Eu acho que esse é o ponto Ele principal. Ele ganhou também outros itens, né? Esse é o ponto principal, quer dizer, na hora que você olha o todo do Acelo, né, então ele tem um design olhando para o futuro, mas ele também tem uma série de características técnicas que deixaram o Acelo realmente um veículo muito bom. Primeira coisa, a capacidade de carga. Então existia uma demanda por maior capacidade de carga. A gente sabe que o segmento de 11 toneladas, um segmento que começou pequeno e foi crescendo. Mais de 30% do mercado hoje é de caminhão de 11 toneladas e a gente estava fora desse segmento com o nosso antigo 1017. Então a gente trazer o aumento da capacidade de carga em torno de mais de 1 tonelada em alguns modelos, isso é super importante, é o primeiro passo que foi feito. E aí, junto com esse aumento da capacidade de carga, acho que é importante ressaltar também que não é simplesmente ir lá e mexer a plaqueta, né? A gente foi lá e fez uma série de melhorias, os eixos são outros, o sistema de direção é outro, molas são outras, então você mexeu também em todo o conjunto para viabilizar caminhão, isso. Né? O que ninguém vê, exatamente, tá tudo diferente. Exatamente, porque a gente sabe que o Acelo tem o melhor valor de revenda do segmento, né? Então é um dos melhores valores de revenda como um todo do nosso portfólio de caminhões. Então a gente tinha que assegurar esse princípio básico, né? Então é claro que você poderia falar, puxa, um caminhão que tem um valor de revenda, ele está fundamentado na durabilidade e confiabilidade do caminhão. Então você não pode jogar essa característica que ele tem e simplesmente na plaqueta autorizar 1 tonelada a mais e acabou. Então a gente mexeu no caminhão como um todo para continuar mantendo essas características, que é o que diferencia esse caminhão, que é o que realmente o torna um caminhão com valor de revenda tão bom, e essas melhorias validam tudo isso. O motor, a parte, né, do trem de força é o mesmo? Vocês tiveram... Porque às vezes é o mesmo, mas tem que ser calibrado para esse novo eixo, para essa nova suspensão. Queria que você explicasse o motor recebeu uma calibração nova, mais ou menos na linha do que você falou. Na verdade, não foi uma necessidade por causa do design, mas foi uma necessidade por causa da... Uma necessidade não, acho que foi uma evolução natural. Então a gente mexeu alguns parâmetros da gestão térmica, que é muito importante no veículo Euro 6, para conseguir atingir os níveis de emissão. Então a gente mexeu alguns parâmetros da gestão térmica e com isso ele recebeu um incremento, uma melhoria no consumo de combustível em torno de 3%. 3 a 4%. Frente aos modelos. Atual. Isso, frente aos modelos atuais. Os dois são atuais. Isso. Porque os dois continuam. Aliás, essa seria a minha pergunta. Por ser um mercado mais sensível a preço e também até mais conservador, como a gente comentou, eu lembro que na época do lançamento, lá meados da Fenatran, vocês falaram que os dois iam permanecer. Obviamente que aí o mercado é que vai acabar ditando. É isso aí. E quem, né? Mas é isso mesmo, por hora ficam os dois. Eu acho que até isso facilita muito a gestão, e eu estava conversando com vocês antes, que eu também hoje sou responsável pela comunicação, e na verdade esse nosso mundo também é muito conservador e é um mercado muito difundido no Brasil inteiro, né? Principalmente na hora que você olha esse segmento dos caminhões leves e médios, você tem cidades onde se emplaca um caminhão leve e médio ao longo do ano inteiro. Né? E isso é muita coisa. Se você for analisar as estatísticas, você vai perceber... Não, e também assim, não é que são 10 cidades onde isso acontece. Se você for analisar as estatísticas, você vai perceber que a quantidade de cidades que emplacam 1, 2, 3 caminhões é um número gigante, é praticamente metade do mercado total. Porque são muitos, são mais de 5 mil pequenos municípios. 5,5 mais ou menos. Né? Então... Isso, então, e esse é o caminhãozinho que faz a distribuição urbana, que faz as conexões com outras pequenas cidades do redor. Então você tem isso muito disseminado, espalhado no Brasil inteiro. O que é o desafio? É você chegar e chegar com essa informação em todas essas cidades, para um cliente que vai comprar um caminhão numa cidade pequenininha, ele saiba que existe um novo Acelo, ele saiba que existe uma nova característica do caminhão. E o que ele vai ter de benefício naquele momento, né? E o quanto esse caminhão vai chamar atenção numa cidadezinha. A hora que chegar pra gente, o que né? É isso. Então, e na verdade, por isso que a gente quis conectar, na verdade, a alteração de design
junto com essas alterações técnicas, porque fica mais fácil você fazer essa comunicação e, ao mesmo tempo, em paralelo, a gente resolveu manter durante algum tempo o produto antigo, porque assim você também não tem uma pressão exagerada em relação ao novo modelo. Dá pra Você fazer pode ir aquela administrando. mudança gradativamente. Isso. Então, Entendi. acho que é uma forma de a gente ouvir todos os mercados. Então, o mercado mais conservador, que quer ainda o Acelo antigo, ele pode levar o Acelo antigo. E o mercado que realmente está buscando as características técnicas, farol de LED, maior capacidade de carga, ele vai acabar enxergando isso. E a gente consegue também ir administrando a produção, o ramp-up, assegurando a qualidade, sem que você tenha que fazer isso de uma forma muito agressiva. Mas você sentiu já eu sei que faz pouco tempo, né? Mas já sente essa melhora de percepção? Porque Sim. também a gente tá falando assim, de repente é um público mais, né, que vê lá a imagem numa mídia e tal. Aham. Mas o transportador é o que você mesmo disse. Ele não tá. Claro, o design chama atenção, mas Ele tá no vai em negócio. segundo plano, né? É. Vamos lá. Você, mesmo ele chegando ali, mesmo na Fenatran ou pós-Fenatran, já tem menos uma resistência em relação ao Sim. design tá sendo. Eu diria assim que é o que eu falei, é acostumar, né? E a gente percebe o desempenho que a gente teve de vendas agora no primeiro semestre, no primeiro mês desse ano, em janeiro, foi muito positivo, com muita demanda pelo 11 toneladas, que é o veículo novo que tem a cara legal. nova. Aliás, né? o 11 Design toneladas novo. é o que ressuscitou o mercado de médios no isso aí. Brasil, né? É isso aí. Porque ele isso aí. foi uma... Isso aí foi uma virada grande, virada. e por isso que acho que... E aí, fazendo a ponderação, né? O que era mais importante para o cliente, né? A gente percebeu claramente agora em janeiro que o quanto que havia essa necessidade de você ter uma alteração da capacidade de carga. Porque realmente o que é o critério, isso a gente discute muito, né? O que é o critério fundamental para os clientes no processo de compra, né? Então, o design é um elemento, mas ele está ali embaixo. E se isso fosse um killer, e eu faço o paralelo com um de automóvel, né? O automóvel é muito mais emocional. Então, talvez você não vendesse nada, Com porque certeza. gerou um choque nas pessoas, né? Agora, nesse caso, não. Nesse caso, isso só reforça aquilo que eu falei, que é a prioridade dos clientes, eles enxergaram o 11 toneladas como uma necessidade realmente de mercado, sabendo também no futuro o valor de revenda e tal. Colocou-se muito pedido já no 11 toneladas, mas a gente continua ainda mantendo os antigos para esse cliente mais conservador. Sim. Acho que esse é o importante. Você trouxe um número que eu achei interessante. 30%, o 11 toneladas, ele representa 30% do mercado total? Não, do mercado do segmento de leves e médios. Se você somar leves e médios, o 11, isso, é um pouco mais de 30%. Mas ainda assim é um dado é um bem número expressivo. super importante. Então, eu acho que Importante. isso faz parte também da nossa estratégia de atuação nesse segmento. A gente... E aí são vários... É muito interessante também como você analisa o mercado, né? Então, a gente sabe que tem muitos desses de aplicações nesse segmento que, na verdade, não precisam de 11 toneladas. Mas a gente também entende que o cliente enxerga as 11 toneladas como uma assinatura de que o caminhão é resistente. Né? Então, assim, se eu posso comprar um caminhão que era 9.6, como era o nosso caminhão antigo, ou então um caminhão que tem perto de 11 toneladas, o que é melhor, né? Eu prefiro pagar porque eu tenho a percepção justamente que ele vai durar mais, porque eu vou carregar a mesma coisa. Na prática, Sim. provavelmente ele vai carregar a mesma coisa, vai trabalhar com o caminhão com 5 toneladas de carga, coisa Sim. nessa ordem de grandeza. Né? Mas então eu precisaria necessariamente de 11 toneladas? Não necessariamente, mas isso para o cliente faz diferença num outro atributo que ele considera muito importante, que é a durabilidade. Ele entende que se ele aguenta 11... É lógico, se eu usar ele com 8, 9, 10 de então PVT, exatamente. E... Então, eu acho que nesse aspecto é que a gente viu que o 11 toneladas precisava ter. Exatamente. E também conquistando mais mercado, né? É isso aí. Os frotistas, principalmente, eles fazem conta, então TCO, e aí você trouxe aí um veículo que vai entregar até mais TCO, né, frente ao atual, né? Mas em relação à política de preço, né, sem entrar nesse mérito, porque eu sei que cada estado tem aí tem a questão de ICMS, todas essas coisas, mas vocês também fizeram uma coisa assim, que ficasse até equilibrado, mesmo para o grande frotista, né? Porque o autônomo, às vezes o dono de 1, 2, 3 caminhões ainda é mais sensível.
Mas Certo. mesmo assim, eu queria entender um Não, pouco. mas também assim, é interessante ver o seguinte, né? Na hora que a gente olha esse mercado, né? A gente tem dois mundos, né? Tem o mundo justamente do grande frutista, que é muito pragmático, simples, mais objetivo, né? Mais frio, né? Então ele vai comprar realmente baseado no TCO, preço, etc. Então, para esse grande cliente, normalmente o Acelo antigo ainda é A escolha. referência e entra muitas vezes numa discussão, porque ele vai ser muito prático, né? Então, muitas vezes ele vai falar, mas quanto que eu carrego? Eu carrego X, eu preciso de um caminhão com X toneladas. O antigo 1017 atende? Atende, então eu vou no 1017. Sim. Né? Tá. Agora você tem também o outro lado, que é um cliente mais emocional. Né? Que ele tem muito mais feeling, né? Muito mais baseado numa percepção do que efetivamente em algo mais objetivo. Não né? necessariamente um grande frutista, então até o Isso, pequeno. Isso, então aí o pequeno, esse daí tendencialmente é ele que vai buscar mais 11 toneladas, porque ele vai querer ter a Curioso. segurança de que esse é um caminhão do futuro, justamente. Né? Então o Que valor de legal. revenda dele, provavelmente daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, vai ser muito maior do que o outro, porque ele está mirando o futuro, ele já vem com as 11 toneladas, ele tem o farol de LED, então aí já é coisas que já chamam a atenção, que é muito mais também conectado com o mundo de automóvel, né? Porque nesse segmento eu digo assim, que esse segmento de leve e médio é o segmento mais próximo da experiência Sim. com o automóvel. Então, para esse público, né, que é mais do proprietário, motorista proprietário, com esse daí a gente consegue endereçar com o caminhão novo, que parece fazer mais sentido. E em relação a essa política de preço, então, vocês conseguiram equilibrar, não deixar tão distante um do outro? Isso, a política de preço é muito dinâmica, né? Aham. Mas basicamente o que a gente faz com política de preço? A gente olha os nossos concorrentes, olha onde que eles se encaixam em relação aos concorrentes e você procura ir mirando. Então a gente tinha, na prática, se você for olhar de forma muito, muito técnica, né? Como a gente estava fora do segmento de 11 toneladas, então a gente posicionava o nosso Acelo de 8 e 10 toneladas, a gente posicionava abaixo dos nossos concorrentes, olhando a capacidade de carga. Com 11 toneladas, a gente vai buscar um posicionamento próximo dos nossos concorrentes. Então, teve um incremento de preço comparável e estando no nível dos nossos concorrentes de 11 toneladas, porque ele entrega a mesma capacidade de carga e o mesmo desempenho do que os nossos concorrentes, com os benefícios que a gente trouxe agora, dos faróis de LED, do consumo de combustível melhorado, etc, etc. Então, a gente reposicionou esses caminhões novos conforme também o posicionamento dos concorrentes. Isso é uma coisa muito dinâmica, porque obviamente você vai administrando e de vendo acordo com o como mercado vai evoluindo, né? etc. Entendi. E o ano passado, acho que talvez, né, não esteja exagerando, a Mercedes foi a marca que mais trouxe mudanças, né? O design do Acelo foi o que ficou mais em evidência, mas vocês trouxeram importantes mudanças para o Atego, o Actros, que ganhou o sobrenome Evolution. Então eu queria que você falasse um pouco também sobre essas mudanças e o que começando até pelo Atego, né? O que vocês viram que essas mudanças, vocês foram ver o mercado, né? Então, eu queria que você também trouxesse isso, né? O que o mercado está precisando. O Atego é um veículo super consagrado, né? Um veículo que ele tem, eu acho que uma característica de... E aí eu acho que é o desafio do segmento, do semi-pesado especialmente, que é o maior segmento de Atego, né? Que é um veículo que ele tem que ser extremamente flexível, porque ele é o que faz a conexão entre as cidades, ao mesmo tempo a distribuição urbana. Ele tem um monte de veículos vocacionais, né? Então a gente lançou no ano passado, por exemplo, o Bombeiro, que era uma lacuna que tinha ficado do Euro 6, né? E a gente lançou o Atego 1933, que já está ali na parte do extra pesado, que é o cavalinho, que também a gente estava faltando. E aí a gente já percebe como o segmento é diverso, né? Então você tem lá um conceito para um cavalinho, você também tem um conceito para um vocacional, como o lixeiro, bombeiro, betoneira, e os próprios veículos mais rígidos, tradicionais, eles também têm uma infinidade de implementos, de aplicações, etc. Então, acho que esse segmento é um segmento extremamente importante, extremamente complexo, em termos de como você faz a relação com os implementadores, porque na prática também os implementadores que acabam vendendo o veículo muitas vezes, né? Então, o que a gente trabalhou muito ao longo dos últimos 2 anos
depois da introdução do Euro 6, foi na relação com os implementadores para entender a nova eletrônica do Euro 6, que eu acho que esse é um ponto super importante, conectar isso direitinho com os implementos, porque, obviamente, quando você mexe em eletrônica, você mexe em muita coisa. Né? Aí o mundo tem evoluído para isso, quer dizer, não dá para você também deixar a eletrônica de lado. Né? Então, assim, por trás do que o cliente enxerga, né, a gente teve que fazer um trabalho muito grande ao longo dos últimos anos. E aí eu dou um exemplo simples, né? Como parametrizar um ESP quando você tem uma mudança de entre-eixo, né? Então, como orientar o implementador a buscar informações do caminhão para conectar com alguma característica que o implemento exige. Tudo isso a gente trabalhou muito ao longo dos últimos anos e foi praticamente no back-office. O que precisava? Ele também precisava, e era uma coisa que a gente ouvia muito, né? A gente precisava de uma mudança visual. E a gente foi um pouco mais conservador no caso do Atego do que foi no Acelo. Mas esse conservadorismo tem alguma relação com o público também? Não, eu diria que foi uma gestão de investimento, né? Então eu acho que são passos, né? Então a gente sabia que o Acelo era prioridade naquele momento. Isso, ali, né? A gente focou no Acelo. A gente fez esse pequena mudança, que acho que foi uma mudança que ela é sutil, mas ao mesmo tempo ela deixou o caminhão bem mais bonito, mais moderno, que também ajuda, já acho que faz diferença também, né? Marcou também essa nova fase do Atego. Mas eu acho que o mais importante do Atego como um todo foi justamente o que a gente fez por trás, que foi essa relação com os implementadores, deixar tudo redondinho, lançar esses produtos do segundo semestre, que era uma lacuna no nosso portfólio, que basicamente o Bombeiro, e especialmente o 3133 e o 1933, que estão indo muito bem. Eu acho que isso é o mais importante também. O 3133 é para? O 3133 é um caminhão bastante importante na aplicação de tanque na mineração, então acho que esse é um segmento também muitas vezes usado na agricultura, e numa versão curtinha é um caminhão extremamente difundido para caçamba, né? Então na construção civil, então seria um 2730, uma capacidade maior de carga, ou seja, não é um Arocs, mas é um caminhão com maior capacidade de carga para aplicação de grandes obras, né? Então obras médias, né? Nesse mas acima do 2730, né? Então a gente acha que o 2730 é o caminhão básico. E na verdade, assim, construção civil é um tema bem interessante no Brasil, né? Porque primeiro que é super influenciadora do tamanho do mercado do semipesado, né? E a gente trabalha aqui no Brasil com basculantes que vão desde um 4x2, muito em 6x2, é um mercado gigante de 6x2. Depois tem o 6x4, no primeiro momento, quando a gente sempre fala com as pessoas, olha, um basculante é 6x4, então já pensa direto no 2730 em Arocs. Ele fala, não, calma. Na verdade, você tem 4x2, você tem um mercado gigante de 6x2, e aí você cai no 6x4 e aí nas duas vertentes, com 27 toneladas e 30 toneladas. Então, você tem, na verdade, um volume de mercado de basculantes enorme com diferentes configurações. E a gente precisava justamente reforçar esse que é o último semipesado, entre aspas, porque na verdade ele emplaca como extra, né? Mas ele é o último com esse conceito do 2730, então a gente aumentou a capacidade de carga, complementando a linha que com o Euro 6 migrou toda para o Arocs nos caminhões mais Então, na verdade, robustos, também, né? essas mudanças no Atego vieram por uma demanda também de vocês ingressarem em mercados que de repente estava... Isso, eu acho que esse foi o foco. Onde vocês não estavam. Se a gente olhar, e aí assim, né, voltando de novo, olhando um pouquinho o histórico, né, às vezes a gente esquece um pouco disso, né, que eu acho que todo mundo sofreu muito. O processo de desenvolvimento de caminhão é um processo longo, né, então a gente começou, na verdade, a discutir e a trabalhar no mundo Euro 6 na pandemia. Isso é um fato, né? Então, assim, e aí era o grande desafio, né? As vendas caíram muito, o mercado retraiu, a gente tinha uma necessidade de investimento muito grande, tinha todos os desafios do isolamento, então a gente não conseguiu, no lançamento do Euro 6, ter o portfólio absolutamente completo, a gente teve que priorizar algumas coisas, e esse ano de 2024 foi o ano para fazer essa complementação. Essas lacunas que vocês não tinham conseguido atender. Acredito eu, os que têm mais saída, né? Os que estão mais sempre procura pelo mercado, vocês priorizaram. E aí os segmentados vocês foram trazendo. Isso. Não, eu só queria ainda dentro do Atego, porque o 1933 seria o cavalinho de entrada, né? E
a gente sabe que o Axor deixou aí saudades, uma lacuna. A tendência é essa, o Atego ir aumentando, porque aí fica o Actros para uma coisa mais premium, mais plus e tal, e agora vocês também têm os Actros de entrada, digamos assim, e também tem um Atego para uma coisa mais... bem mais de entrada, política de preço, alguma coisa, como que vai ficar isso eu aí? diria assim, se a gente for falar de Atego, e até o nome Atego, né? Porque se você for olhar, por que a gente mexeu no nome? Eu podia ter chamado o 1933 de Axor. Porque no fundo, se você pensar bem, o que era o Axor, né? O Axor tinha a cabine do Atego em cima de um chassi um pouquinho mais robusto, né? Mas esse era o conceito do Axor, né? Então a gente discutiu muito se a gente chamaria de Axor ou não. Mas qual que é a lógica por trás? Atego tem os motores pequenos, BR-900, é um motor que vai, o M926, que vai até 7.2 litros. Então essa é até para a gente ter na cabeça hoje, fica relativamente fácil, porque se é Atego, ele tem motor BR-900. Né? Então, de 7 litros. Isso, exatamente. Tá. Né? Então ele começa nos 4 litros, e vai no 924, que é 4 cilindros, e vai até o motor 7.2, que é o M926. E isso associado ao Atego. Né? Então, eu acho que isso vai continuar. Quer dizer, esse nome Atego, a gente quer trazer uma associação sempre com a linha BR-900 de motores, aí fica fácil para o cliente entender também o que é um Atego. Né? Além disso, quer dizer, o 1933 está no limite superior, com um pouco mais de 320 cavalos, né? E o motor 7.2 litros tem limitações, claramente, para seguir em potências maiores, para você conseguir uma relação boa de desempenho e consumo, você não conseguiria fazer um motor com 400 cavalos, 400 e poucos cavalos. Sim, né? sim. Então, eu acho que não faz sentido. De fato, existe uma lacuna entre 1933 e um Actros. Se a gente for pensar, por exemplo, no segmento 4x2, que a gente tem um Actros 2045, você tem hoje uma oferta de um 1933 e de um Actros 2045, e tem uma distância grande Que é entre eles. 330 para 450, Isso, né? exatamente. Né? Tá. Então, isso tudo tem sido discutido. Isso são próximos passos. Essa é uma das lacunas que também ficaram do Euro 6. Isso a gente tem discutido e, enfim, a gente faz parte do nosso processo. Veremos esse é o nosso, faz parte do processo aí de discussão e de gestão justamente de funding. Né? Eu acho que o mais importante de funding é a capacidade de investimento. Né? Isso é uma discussão importante. Eu sempre comento assim, né? A gente tem que olhar as decisões e os trabalhos sempre no todo, né? Porque a gente também é uma empresa global e a gente está num desafio gigante lá fora de fazer a transição energética, né? Lançar os novos modelos elétricos, fazer todo esse trabalho de transição, que é um desafio extremamente grande, você virar um portfólio inteiro para você está mexendo no coração do caminhão, né? Porque o coração do caminhão é o motor a diesel, né? Então, na hora que você começa a ter que aumentar o volume de elétrico de forma expressiva, uma coisa é fazer um modelo, né? Sim. E outra coisa é você mudar o seu portfólio inteiro, né? Então, isso exige das montadoras uma capacidade de investimento, de desenvolvimento muito grande. E a gente está incorporado nisso, porque a gente faz parte do grupo Daimler Truck. Então, o que a gente recebe é assim, olha, para vocês tem esse pedacinho aqui para vocês desenvolverem, então vocês têm que fazer o melhor com esse investimento, né? Então, e aí, por isso que muitas vezes acontece num tempo que não é exatamente o que a gente gostaria, mas o nosso trabalho é constante de ir enxergando e melhorando, evoluindo. Que foi o que aconteceu, você perguntou talvez rapidamente falando sobre o Actros Evolution, né? Sim. Eu acho que foi o que aconteceu aí com o Actros. A gente foi mexendo em pequenas características ao longo do tempo, para ter um veículo mais robusto, mais disponível, e a gente colocou essa assinatura de Evolution justamente para marcar um novo momento com o veículo hoje, com muito mais disponibilidade. Não, eu diria que a gente investiu muito na parte de ter um veículo mais disponível. Maior eu disponibilidade. E o que menos são os parada. itens? Eu acho que um bom exemplo, né? Então, eu acho que tem dois bons exemplos, né? O primeiro, bateria. Bateria é um grande desafio, né? Então, bateria, cada vez mais você tem demandas. E os próprios, assim, tem a bateria, a demanda de energia, ela
ela começa dentro do próprio caminhão, Aham. né? Que você tem muito mais Recursos módulos, ali. né? Sim. Então você tem um veículo com mais recurso, que é inevitável também. Exato. Ele tem mais sensores, ele tem mais processadores, e com isso existe uma demanda maior de energia natural, né? Então isso obviamente sobrecarrega mais a bateria, né? E aí você precisa de uma bateria que tenha uma capacidade de ciclar mais, que é mais ou menos igual dos nossos celulares, né? Que é carregar, descarregar, carregar, descarregar. Isso. Então a gente percebeu essa necessidade, trouxe as baterias novas, esse é um bom exemplo. Outro bom exemplo é em relação ao compressor de ar. A gente também mexeu, a gente tem 2 motores, o M460 e o 471, a gente identificou que existia o compressor de ar do M471 é um compressor premium que produz muito pouco óleo, e o óleo, obviamente, acaba se difundindo em todo o sistema de ar do caminhão. Então, a gente quis trazer também esse compressor, que é um compressor premium do M471, para o M460, para ter esse caminhão também com uma disponibilidade maior e para evitar qualquer risco de ter penetração de óleo em componentes que são cada vez mais sensíveis, né? Então, eu acho que foram dois grandes passos, assim, super importantes, né? Aí teve alguns outros detalhes, né? Então a gente passou a ter o farol de LED em série, né? E aí foi uma discussão muito interessante, que eu falei assim, pô, eu tô lançando o Acelo com farol de LED em série, né? Então eu não posso ter o nosso Actros sem um farol em LED, que é o nosso top, né? E isso vai muito na direção também de olhar, acho que 2 aspectos, olhar a segurança, que é um ponto, obviamente, que a gente se preocupa, mas também olhar o TCO do veículo. E claramente um farol em LED, ele tem mais disponibilidade, ele também vai numa boa direção de ter um consumo energético ali menor, ele esquenta menos, porque ele é em LED. Então, acho que tem benefícios do LED que fazem todo sentido estar também no caminhão top, então a gente colocou ele como série, como padrão. Entendi. Agora, Marcos, o Evolution também, não sei se eu entendi certo quando a gente conversou, eu queria também falar do caminhão A Voz Delas, né? Porque ela acho que ele entra dentro desse conceito. Sim. Então, são 2 coisas. Uma, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a decisão de colocar esse caminhão à venda, né? A disponibilidade do cliente, porque no início ele era não sei se eu posso chamar de protótipo. Era uma inspiração, eu diria. Era uma inspiração, né? era parecia meio conceito, distante de alguém. Um caminhão conceito, exato. Parecia um pouco distante de alguém poder ter esse caminhão, né? Talvez, não sei, pelo valor, ou não sei se tinha demanda. E hoje ele é uma realidade, inclusive foi vendido durante a Fenatran, enfim. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa decisão de colocar esse caminhão à venda e se eu não sei se são só os Evolutions assinados assim, que eles também podem ter os componentes que tem no Voz Dela, como banheiro, a TV, cafeteira, enfim, nesses caminhões, até para não ficar uma coisa só para mulheres, né? Certo. Então, assim, hoje todo o público. E por que essa decisão? Se é uma demanda, enfim. Eu acho que tem vários aspectos, né? Primeiro, assim, o caminhão Voz Delas, ele era de fato um caminhão conceito. E a gente começou a perceber que qualquer evento que você tinha, se fosse eventos grandes ou eventos pequenos, às vezes a gente tem evento pequeno, uma concessionária que vai chamar alguns clientes para um café da manhã, né? Então, todos eles nos pediam, puxa, não dá para mandar o caminhão Voz Delas aqui para a gente ter como um caminhão conceito para chamar atenção, para promover e etc. A gente começou a fazer isso, começou a perceber que tinha um interesse muito grande, que tinha um encantamento muito grande com esse conceito. E de fato, assim, é um conceito que inicialmente é uma dor das mulheres, pela lógica, né? Porque a gente sabe do desafio que são os caminhoneiros em termos de infraestrutura, de apoio para eles, né? Então, ter um banheiro limpo, adequado, é um grande desafio para onde você vai fazer uma parada. Não é só um desafio no Brasil, isso posso falar também, é um desafio global. E acho que isso tem, infelizmente, estimulado a falta de motoristas no mercado nacional e no mercado global como um todo. Assim, a quantidade, quando a gente olha as expectativas de longo prazo para a disponibilidade de caminhoneiro, ela é extremamente assustadora. É isso que eu ia falar, é assustador, né? Isso é um ponto que deixa de ser um elemento de custo e passa a ser um elemento de sobrevivência. Ou seja, a gente tem que ter e tem que começar a pensar no caminhoneiro realmente como um profissional, como nós aqui, que a gente está sentado numa sala com ar-condicionado, confortável, numa cadeira confortável, tendo infraestrutura para fazer o trabalho da melhor forma possível.
E acho que no futuro as empresas precisam também ter essa mudança de mindset, que não é só olhar o caminhoneiro como um custo, mas olhar o oposto, o que, que eu posso extrair de melhor. Eu tenho sempre falado que o caminhoneiro do futuro, o motorista do futuro é um piloto de avião, na verdade, né? Porque ele tem que ter uma capacidade de ir além de dirigir, ele tem que ter uma capacidade de entender os sistemas eletrônicos, de interagir com os sistemas de conectividade, e obviamente, para merecer, ele merece também ser tratado de uma forma especial. Eu acho que esse conceito de ter o banheiro, o vaso sanitário dentro da cabine, vai nessa direção e, sem dúvida, ele pode ser expandido também para os homens, né? Não é um caminhão exclusivamente feminino. O que a gente só amarrou é o nome Voz Delas. Ele vem com esse pacotinho completo, que é aquela cor especial, aquele rosa magnólia, ele tem o pacotinho de alterações. Agora, se eu tiver uma demanda de um caminhão branco, que algum cliente vai usar na sua frota padrão, a gente pode fazer, e aí vale para qualquer caminhão. Na verdade, não é só pro Actros. porque assim, vale para qualquer caminhão Actros, qualquer modelo. Tá, Qualquer modelo Isso, Actros. porque essa assinatura Evolution, ele vale para todos os caminhões. Então, eu posso configurar um 2045 até um 2653, independente de motor, independente da cabine, independente do modelo, eu posso configurar com essa Isso é uma característica. série, né? Que eu lembro que vocês falaram, uma série de customizações que São podem pequenas ser coisas feitas assim, ali, né? que chama atenção, de fato, é o vaso. Banheiro, Mas tem a TV, você tem o espelho, você tem pequenas... você tem... Não, mas o fogão e a cafeteira, eles não estão no padrão, no pacote agora Vocês focaram no que é necessário pro isso, dia a então dia. assim, e aí talvez falando um pouquinho do conceito, né, que você tinha perguntado no começo, né? Então, o veículo inspiração, eu chamo do veículo inspiração, foi um veículo que partiu de uma pesquisa com mulheres perguntando quais são as suas maiores dores. E aí a gente tentou colocar ali tudo possível, né? Então, tudo que elas falaram, porque como era um caminhão conceito, a gente fez de forma muito customizada e colocou tudo que foi pedido, né? Só que para ter um caminhão com tudo que foi pedido, você chegaria num nível de preço que seria praticamente impagável, né? E aí o que a gente buscou foi um pragmatismo de falar assim, tá bom, eu tenho todos esses itens aqui, é o que eu gostaria de ter. Mas o que é o mais importante? É A, B, C, D. Então a gente pegou essas características mais importantes, colocou dentro desse pacote e a partir disso a gente oferta por um valor razoável que consegue atingir o público como um todo e não só um nicho de mercado. E esse né? pacote, ele tem um nome? Ou na verdade, assim, eu quero só o banheiro, eu quero só... Então, a gente, na verdade, assim... tem que pegar o pacote completo. assim, o pacote completo é a Voz Delas. Eu acho que esse daí tem essa assinatura Voz Delas Então, eu quero o pacote de Voz Delas no meu Actros pacote azul. Isso. Agora que na verdade, eu falo Voz Delas é o movimento, o caminhão é a estrela delas. Estrela delas, boa. Mas realmente essa assinatura do caminhão estrela delas, do movimento Voz Delas, tem essas características. Agora, para clientes específicos, se ele quiser, não, mas eu quero só o vaso sanitário, eu quero só a preparação do vaso, isso a gente pode também discutir e fazer. A gente tem o centro de customização, então isso é feito no centro de customização, então isso pode ser feito ali no centro de customização conforme a necessidade do cliente. Ô Marcos, dentro ainda dessa questão de customizar, de trazer novos features aí para os caminhões, a Mercedes foi a primeira marca com o Actros a trazer tecnologias de segurança ativa e aquela câmera no lugar dos retrovisores tradicionais como item de série. E eu queria saber como o mercado está absorvendo isso, porque isso me remete muito quando lá no início dos anos 2000, que uma marca trouxe a caixa automatizada, aí foi, e hoje, imagina, acho que 100% dos caminhões pesados no Brasil, acho que a manual é série agora, né? Inverteu nos pesados, e indo para os semi-pesados também. E eu queria saber se também é já vislumbrando, né? Porque a gente está vendo design e tudo, mas a gente também tem que pensar nessa questão da segurança como até TCO, né? Né? Então, eu acho que vocês também trouxeram muito pensando nisso, né? Porque o caminhão que não bate, o cara, né? Não tem custo, não tem gasto, enfim. Então, eu queria que você trouxesse isso, como que está o comportamento do mercado em relação a essas
esses Então, componentes? assim, olha, a gente, primeiro, ele não é série, né? Ele na verdade, é um opcional. É opcional? Mas o que a gente também, qual que foi o objetivo, né? É justamente começar a plantar a sementinha para a gente começar a crescer. A gente sabe que é um processo lento. Por quê? Porque, de novo, a gente está falando de um segmento que é conservador. Sim. Né? Então, um cliente, raramente um cliente vai chegar, grande cliente que vai comprar 100 caminhões, raramente ele vai chegar e falar assim, não, eu quero 100 caminhões com a Mirrorcam. Ele precisa ter uma degustação, ele precisa ter um aprendizado. Então, o que a gente tem visto é um crescimento das vendas com a Mirrorcam, que traz alguns benefícios e coisas simples, né? Então, a gente tem muita batida de espelho na hora que cruza um caminhão com o outro, né? E como você reduz bastante a área, então o risco de você bater a câmera começa a ser muito baixo. Né? Então, esse é um ponto fundamental. Espelho, obviamente, se bater o espelho, você não pode dirigir. Sim. Né? Porque não pode dirigir sem espelho. Então, esse é um ponto super importante. Temos o tema do consumo de combustível, né? Que é super polêmico, porque aqui no Brasil as velocidades são baixas, né? Então, se você for olhar uma operação, obviamente, que onde você está a 40, 50 por hora, a influência de um espelho com uma área frontal menor é muito pequeno. Mas se você pega algumas rotas, por exemplo, pega aqui a Rodovia dos Bandeirantes em São Paulo, se você pega ali uma rota onde o caminhão consegue manter uma constante de velocidade mais elevada, você consegue uma redução no consumo de combustível que não é 2, 3%, tá na casa aí de 0 a 1. Mas, de qualquer forma, você consegue uma redução de consumo também. Né? Então, assim, a gente não tinha o objetivo, quando a gente trouxe, de ser uma tecnologia para explodir, mas aqui é naquela mesma linha de você ir fazendo um treinamento de uma tendência. Porque, sem dúvida, é uma tendência. Né? E aí, caindo nos pontos que a gente for começar a olhar também em termos de futuro, que, obviamente, descarbonização é um ponto. Né? Então, na Europa, a cabine, a Mirrorcam, ela é de série, porque existe um foco muito grande na descarbonização, existe um foco muito grande em cada pequena melhoria que eu posso fazer para trazer consumo, eu vou fazer. Né? E eles têm metas muito fortes para isso. Né? Então, isso na verdade é uma preparação do mercado para algo que virá, sem dúvida, a partir do momento a gente tem começado a discutir agora com o governo quais são as metas de descarbonização para o futuro, como que isso vai ser medido, em linhas parecidas com o que vai acontecer na Europa. Né? Então, eu vou ter metas, vou ter uma base gerada de dados, vou ter metas, vou ter métricas de medição, e com isso, no futuro, a tendência da Mirrorcam é muito grande. Mas justamente a gente está no momento de aprendizado. Por ela estar alinhada com essa questão também do consumo. Quando eu quis dizer série, eu quis dizer os itens de segurança ativa, certo. que esses são de série, né? O Mirrorcam. E eu lembro que na política de preço do Mirrorcam não era absurda. O benefício que traz. O ponto, talvez, André, que acho que é o desafio no mercado muito conservador, e eu entendo também o lado do nosso cliente, existe sempre um receio muito grande de eletrônica. Né? Então, eu acho que isso é natural, principalmente por causa da mão de obra que a gente tem no país. Então, assim, trocar um espelho mecânico, por mais que custe caro, mas é muito simples. Né? Então, existe um medo de um cliente de falar assim, tá bom, mas se eu estou no meio de um estado X, que não tem pessoas qualificadas, que não tem, suporte, como que eu vou fazer para trocar uma peça de alta tecnologia? Né? Então, existe esse receio, acho que é um problema estrutural nosso. E também, será que também um pouco também do receio do próprio motorista ali, claro. né? Porque é uma adaptação, né? Claro. Por mais que traga vantagem, claro. Aquele motorista... Não, então, mas mesmo assim. Quando você tem o costume de olhar pro espelho, você tem que ter uma outra dinâmica para observar, também eu acho que ele pensa isso também. Não, é diferente. Né? Mas eu faço um paralelo, eu acho que aí a gente pode fazer um paralelo com o nosso mundo do dia a dia do automóvel, né? Então, eu me recordo quando eu comecei a ter o primeiro carro com câmera de ré, eu continuava olhando os espelhos, principalmente o espelho retrovisor central ali, eu sempre manobrei pelo espelho e mal olhava para a câmera de ré. Aos poucos, você deixa de olhar para o espelho tradicional, você só olha para a câmera de ré. Exatamente, acho que daí causa até o contrário. Isso, exatamente. Eu, por exemplo, não consigo mais olhar. Isso, porque é muito melhor, né? Isso é o fato, tecnicamente é muito melhor. melhor. É mais rápido, isso, tem linhas de referência, te dá na hora que está no escuro, né? Às vezes você olha no espelho
tradicional, você fala, nossa, não dá para enxergar não tô nada. conseguindo entender Aí você direito. olha na câmera e você fala, puxa, Que iluminação aqui... toda, perfeita. Isso. Então, assim, é uma evolução, a gente entende mesmo, a gente não tinha expectativa que isso ia se tornar algo totalmente difundido em 100% dos caminhões, mas é um processo de aprendizado e a gente tem visto clientes realmente que percebem isso. Né? Ah, Tem mas essa para os percepção outros itens clara. de segurança, ok. Sim, Não eu acho existe que... uma... Eu acho que daí já não gera tanto Isso um que eu até receio, queria né? entender, assim, que nem Porque- os sistemas de segurança ativa, eles são super benéficos. Sim. A gente até recebeu um convidado de outra marca que ele falou que ainda existe clientes, né, que Isso, pedem pra para desligar. desabilitar os sistemas de segurança, muitas vezes porque o motorista não se adaptou, Isso. né? Alguns já são lei, como o ESP, outros não, mas mesmo assim, para a conta lá no fim do mês, ele não teve problemas de acidente porque o ADAS estava lá ativo, é uma economia muito E importante. a gente queria até entender a opinião por quê. Eu acho que... Essa resistência a uma coisa... Mas sabe, cai de novo no nosso mundo conservador e eu também entendo o lado do motorista, o lado do operador, porque eu acho que eu faço um paralelo até com outro tema, né, que é exatamente a automação. Né? A gente ainda tem nesse mercado mais tradicional, ainda grande parcela dos veículos, e eu dou o exemplo do Acelo. Né? O Acelo, veículo automatizado, é um nicho de mercado, sei lá, 10% de mercado, é um nicho realmente pequeno, né? Aí você fala, puxa, mas por quê? Né? É tão mais prático você usar um veículo com câmbio automatizado em relação ao mecânico, mas é um mercado super conservador, é esse mercado que tem medo de sistemas eletrônicos, então assim, eu vejo nos grandes transportadores justamente esse receio da eletrônica, receio da manutenção da eletrônica, então eu tenho uma câmera e um radar na frente do caminhão. Muitos clientes já falam, puxa, mas e se bater? Quanto vai me custar? E de fato, óbvio, né? Se você bater a parte frontal do caminhão e danificar um módulo, ou uma câmera, ou um radar, ele vai ter um custo mais elevado que se você não tiver. Mas as chances dele bater vão ser diminui. muito menores. Mas reduz o quanto? Vocês têm até um levantamento? Então, e aí acho que é importante. eu acho que um ponto importante também, André, se eu comparo com o mundo europeu, é que a gente tem muita... a velocidade média do Brasil é muito menor. Né? Então você também tem um desafio de você convencer os transportadores que no mundo onde se tem uma velocidade média muito mais baixa, esses sistemas do ABA fazem diferença. Né? E de fato, se você tiver a 20 por hora, o ABA não atua. Né? Você precisa estar com uma velocidade um pouquinho maior para ele conseguir atuar. Então existe esse balanço, cai Será sempre que eu vou no... usar? Quanto, Isso, né? cai sempre no conservadorismo, de falar assim, puxa, mas eu não tenho acidente. Né? Então onde eu passo, eu controlo, e isso também é fato assim, né? O que a gente tem percebido, cada vez mais a remuneração dos motoristas está atrelada a um bom desempenho, em termos de consumo, em termos de segurança. Então a gente tem percebido nas empresas mais profissionais que colocam métricas muito claras para controlar acidente, para controlar consumo de combustível, para bonificar um bom motorista. E aí, tendencialmente, você tem uma queda na taxa de acidente. Então, muitos clientes vêm para a gente e falam assim, não, mas os meus motoristas eu qualifico para não bater, então eu não preciso do sistema. Claro, é uma visão muitas vezes que acidente a gente sabe, acidente é acidente, né? É que ele cuida dele, né? Não precisa ver se o outro então, isso me leva a crer que, apesar de vocês oferecerem de série, tem cliente que fala, eu quero que tire esse pacote. Isso, a gente tem, na verdade, eu acho que ainda existem clientes, e a gente tem hoje, na verdade, assim, né? Ele é série numa composição, e tem uma outra composição onde ele não é... todos os sistemas não são série. Então, alguns sistemas são série, mas a gente tem praticamente dois pacotes, isso. E tem um pacote que é o pacote completo, e tem o outro pacote que é um pacote mais pragmático, associado também àquele painel, o painel mais conservador, que é outra discussão muito polêmica. Né? Porque o painel digital é vida, né? Vida isso, bonita, então, né? Mas sabe por quê? Também cai de novo nos temas da referência. Né? Então, assim, qual que é a referência do motorista? É um painel tradicional.
Sim. De fato, aquele painel é muito disruptivo, é um painel que veio do automóvel. Isso claramente é isso, né? É um painel totalmente diferente. E vamos combinar, automóvel Mercedes-Benz, porque, né, automóvel premium. Isso. Por outro lado, isso é uma discussão muito grande que a gente tem com os nossos colegas na Alemanha, olhando o futuro, né? A partir do momento que você começa a ter segunda tela em todos os automóveis, desde o mais barato até o mais caro, a partir do momento que todos os painéis tornam-se digitais, as suas referências mudam. Sim, então, talvez daqui a 10 anos, na hora que esse mesmo motorista que hoje está criticando o painel digital, se você oferecer um painel analógico, ele vai virar para você e falar assim, puxa, mas é analógico? E aí a gente tem que pensar no valor de revenda, né? Então, quem comprou hoje um caminhão que tem o painel digital e vai vender daqui a 5, 10 anos, ele vai ter uma aceitação muito maior do que alguém que comprou um painel analógico, provavelmente, porque ele está vendendo algo que vai ser referência no futuro. Né? Então, assim, esse balanço é sempre um grande desafio, mas a gente oferece as duas composições, os dois pacotes, para o cliente decidir. Porque, obviamente, ele tem a percepção dele, ele sabe quanto tempo ele vai querer ficar com o caminhão, ele tem a percepção de quanto que isso vai valer no futuro. E isso, claramente, também são exercícios de futurologia. Né? Mas a gente acredita, de fato, que o futuro vai caminhar na direção de painéis digitais, vai caminhar na direção de mais sistemas eletrônicos de segurança. E que essa vai ser melhor absorvido, talvez, né? Exatamente. Agora, falando em futuro, a gente não pode deixar de sempre perguntar. Ainda mais porque a Mercedes também trouxe, né? Na Fenatran, vocês trouxeram lá os veículos elétricos, anunciaram que iria iniciar os testes em clientes, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse momento também. Não sei se os testes já começaram, se vocês já podem adiantar alguma coisa de como isso está sendo absorvido ali por esses clientes que estão fazendo esse teste. Certo. Como que tá esse momento? Certo. Então, assim, a gente está nesse momento terminando os primeiros contratos, tem toda a parte jurídica rolando. A gente, em paralelo, a gente roda um pouco, isso faz parte do nosso processo de demonstração de caminhão, né? Então a gente roda internamente durante algum tempo para a gente assegurar que está tudo redondinho com os caminhões. Então nesse momento a gente está rodando com todos os caminhões. Assim, resultados muito positivos, né? Eu já posso dizer que realmente são caminhões, aí eu fico feliz da gente ter esperado a maturidade, né? Porque eu acho que esse foi uma estratégia nossa que gerou também muita polêmica, né? A gente às vezes eu conversava com clientes, a gente olhava e falava assim, puxa, você já tem na Europa, por que não tem no Brasil? E na verdade, quando eu vejo o nível de maturidade com que a gente trouxe os caminhões, eu fico feliz porque eletrificação parece simples, mas não é. E por que não é? Porque cai justamente no tema da eletrônica. Né? Então, a gente acabou de conversar aqui que uma grande característica dos clientes no mercado conservador é ter medo da eletrônica. Na hora que você vai com um caminhão elétrico, é só eletrônica. Sim, não tem nem como correr dela, né? Não dá nem para dar uma opção. Não tem como. Então, assim, eu fico feliz da gente trazer os caminhões num momento depois de ele ter bastante maturidade, porque eles estão rodando sem realmente nenhum tipo de preocupação ou criticidade. A gente está nesse momento finalizando os contratos de comodato com os primeiros clientes. Ele deve começar a rodar entre fevereiro e março agora, final desse mês, começo do próximo, eles devem começar a rodar em clientes. E aí, com certeza, acho que a gente vai, junto com esses clientes, a gente vai convidar vocês para também acompanharem um pouco dessas rodagens, conhecer, fazer uma... Quantos caminhões estão vão ter testes dos modelos, né? Certo. Então, assim, começando de baixo, né, que se a gente for pensar também em termos de estratégia, né, e olhando o mundo inteiro, né, então acho que os caminhões dos segmentos de MDT, LDT e MDT, né, mas a parte de baixo, esse caminhãozinho que a gente trouxe do Japão, o E-Canter, ele é um caminhão de 7,5 toneladas, né, então é um caminhão basicamente para distribuição urbana, com um foco muito grande em e-commerce, mas também algumas outras aplicações. Então esse caminhão a gente vai ter 10, né? Já chegaram 4, a gente está recebendo daqui a pouquinho, esse mês mesmo, acho que estão chegando os próximos. Então a gente vai ter 10 caminhões rodando em clientes. Como eu falei, a gente já está finalizando o contrato de comodato com os primeiros. Começam a rodar entre, acho que semana que vem e março, esses caminhões já vão estar começando a rodar. Então são 10 Fuso E-Canter. Isso. E aí seriam 10 clientes? Ou não. Na verdade é muito mais. A gente deve rodar de 3 a 6 meses em cada cliente. Então aí cada caminhão esse ano, por exemplo, deve rodar pelo menos em 2 ou 3 clientes. Essa é a ideia. Porque no fundo, né, André, eu acho que assim,
faz parte do aprendizado de todo mundo, né? É a parte do nosso aprendizado, faz parte do aprendizado do cliente. Então, a gente está numa fase justamente de degustação, com um produto muito maduro. Eu acho que esse é outro ponto fundamental. A gente saiu do PowerPoint. Eu brinco sempre com meus colegas, meus funcionários, que a gente deu um passo saindo do PowerPoint. Antes a gente ia conversar com o cliente, a gente tinha um monte de folha bonita e falava assim, olha, a estratégia global, Sim. isso, aquilo. Então, a gente tinha um discurso muito bom, mas precisava do mundo real, prático. E agora a gente saiu desse mundo do discurso e está com um caminhão efetivo para rodar. Por outro lado, eu volto a falar, eu realmente assino embaixo da nossa estratégia, porque foi uma estratégia de trazer um caminhão maduro. Né? Então, quando eu vejo a história do E-Canter, ele evoluiu muito ao longo dos últimos anos, teve um aprendizado gigante global, com caminhões vendidos no hemisfério norte, principalmente, inteiro, de Japão, Estados Unidos, Europa toda. Isso levou a ter um caminhão muito bem feito para a aplicação dele. Ele já é vendido no Chile? Aqui na já é vendido no Chile, isso, né? no Chile já está sendo vendido. E aí, assim, o que significa um caminhão bem feito, né? É um ponto que ninguém olha, né? A gente discute muito consumo de combustível no mundo do diesel, né? Mas no mundo da eletrificação ninguém tem parâmetros, né? Verdade. Então, assim, a gente começou agora nas rodagens a ter os primeiros parâmetros do E-Canter, né? E a gente percebe que a eficiência energética dele, ela é muito grande. E aí tem até algumas contradições, são muito interessantes que a gente descobriu, né? Num caminhão a diesel, quando você roda no plano, você tem a melhor eficiência energética e o melhor consumo de combustível, porque você não tem o esforço da subida, descida, freio, etc. Quando você vai com um caminhão elétrico, o nosso aprendizado é que você rodar no plano, você tem uma eficiência energética pior do que quando você roda por causa da regeneração. Por causa da regeneração. Por causa Se da ele está regeneração. descendo, você vai já está gerando colocando... Isso. Agora, quando que isso daí é possível, é viável? Quando que você consegue isso? Quando você tem um sistema muito competente, muito bem desenvolvido, muito bem integrado. Porque senão, se você não fizer a regeneração bem feita, ele vai ter um comportamento próximo do diesel. Mas se a regeneração é muito bem feita, você realmente tem uma eficiência energética gigante. E isso a gente tem percebido muito, né? E isso a gente está surpreso até com a eficiência energética dos E-Canters, porque eles têm tido um desempenho muito bom. E isso, obviamente, a gente quer agora aprender com os clientes, aprender em cada uma das aplicações, até para entender aonde que ele faz sentido. Né? Então, dependendo da forma de atuação, dependendo da aplicação, da carga com que ele usa, a gente vai aprender. E isso vai começar, como eu falei, muito, muito em breve. Com os E-Actros, eu acho que a gente ainda tem um desafio enorme, porque se a gente for olhar a distância entre o preço do diesel e o preço do caminhão elétrico, não, pensando em caminhão, né? Então, o preço do caminhão a diesel e o caminhão elétrico. A diferença de fato ela é muito grande. Por quê? Porque quanto maior o caminhão, mais bateria, e o que custa é a bateria. Né? Chega 3 vezes mais. Mesmo, 3 vezes mais, isso. Então, e aí qual que é o desafio? Né? O desafio é que quando você fala de caminhões maiores, você começa a discutir autonomia, você começa a discutir infraestrutura de recarga. Então, quando eu falo de um E-Canter, uma estrutura de abastecimento AC, que é a mais barata e simples de ser feita, está disponível em qualquer lugar. Sim. É como um automóvel, né? Então, tem muito um investimento ali, né? É um investimento baixo que você Sim. pode fazer. A gente tem muita aplicação onde o caminhão roda durante o dia, de noite fica abastecendo, ele vai e tá tudo certo. E acredito eu que o E-Canter ele vai entrar em frotas, como você disse, de clientes que já estão interessados e até às vezes já tem alguns veículos, de outras marcas ali. de outras marcas urbanos também. Mas o fato é que E já você tem não precisa infraestrutura. grandes investimentos. Sim. Isso, não é a necessidade de investir tanto Na quanto... verdade, é só o caminhão e ali. Isso. Já o E-Actros vai precisar de todo mundo. Isso, então eu acho que o E-Actros, o desafio é muito maior, Sim. porque aí você precisa ter rotas muito bem dimensionadas. Então uma Sim. coisa também é você estar numa aplicação urbana, você pode receber, se você atua só na cidade de São Paulo, você recebe de manhã a tua roteirização, você vai embora sabendo que você vai operar X tempo, vai voltar, o caminhão vai estar bem carregado. A gente tem percebido isso nos testes, que o consumo realmente é tão baixo que ele volta com uma boa carga. Dá para você fazer uma rota grande, como nossos clientes Dentro da fazem, cidade. dentro da cidade, sem grandes Qual estresses. que é a autonomia do E-Canter? 200 km. 200 Então, quilômetros. E o E-Actros vocês trouxeram os dois, o 300 e o 400 quilômetros, é isso, né? Isso.
Isso está associado justamente também à quantidade de packs de bateria, né? Então o E400 ele tem mais packs, então ele tem uma autonomia um pouquinho maior. Mas isso também vai ser um grande aprendizado, porque de fato você muda muito na logística, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Na hora que você começa a partir para distâncias maiores, você perde um elemento que é fundamental no negócio de caminhão, que é a flexibilidade. Então hoje, uma coisa que a gente tem notado no mundo diesel, não existe mais aquelas aplicações onde roda 50% carregado e 50% vazio. Até em algumas aplicações, como por exemplo de tanques, que no passado a gente ia fazer discussão, caminhão-tanque 50% carregado e 50% vazio. Hoje os clientes conseguem uma integração de rotas que ele consegue rodar já com carga em rotas que antes ele rodava só no meio a meio. O que é o desafio do veículo elétrico? É compatibilizar. Então ele tem uma rota aqui, tem uma carga ali e outra carga aqui, né? Só que ele, além de descobrir aonde que ele pode otimizar a rota e o tempo de rodagem com o veículo cheio, ele também precisa achar aonde que ele vai fazer o abastecimento. Sim. Então o desafio de fato é muito grande. Então, Quantos modelos são do e-Actros? A gente trouxe veículos cavalo mecânico e veículos rígidos. Justamente para testar isso, justamente para testar. O cavalo mecânico é 300. Por causa até do PEC, né? O espaço ali ele é mais reduzido. Então o cavalo mecânico é 300, depois a gente tem o 300 e o 400 do são rígido. Quantos caminhões? São 4 veículos que vão rodar nesse momento. E quantos clientes também? Então, na verdade a gente vai fazer mais ou menos o mesmo esquema de 3 a 6 meses em cada cliente. A gente já tem em torno de 20 clientes aí que estão em... Na soma entre e-Actros e e-Canter, quantos clientes já estão aí na lista de... Olha, eu diria que mais de 30, mais de 30. Mais de 30 clientes já. E ele não entra, então, este ano comercialmente. Esse ano dos testes. Esse ano é o ano... o e-Canter, até pela simplicidade... Não, eu acho que aí tem duas diferenças também, né? Acho que o e-Canter, ele ainda tem um desafio, que a gente ainda tem que estruturar toda a parte de rede de concessionários, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Que é um produto ele é um novo, produto né? de uma outra marca, né? Ele não é Mercedes-Benz. Então a gente tem que tomar a decisão de qual marca ele vai ser vendido. Se vai ter uma rede fuso ou... Isso. Entendi. Eu acho que essa é a primeira decisão que a gente deve tomar muito em breve, para que lado que vai a marca desse caminhão para estruturar a rede e como estruturar a rede, né? Então acho que essa é uma discussão que a gente vai ter agora e vai começar a trabalhar nisso esse ano para ter a rede preparada. Mas em termos de vendas, eu diria que realmente estão mais para o ano que vem. Acho que esse ano de preparar o terreno aqui. Exatamente, de fazer o projeto. E aí, claro, né, os inputs dessa rodagem vão ser muito importantes para uma eventual adaptação, alguma coisa que precise fazer. E até como você mesmo mencionou, como são de clientes diversos, entender exatamente para onde vai ser cada modelo. Encaixa, onde que não encaixa. Eu tenho uma curiosidade. Quem é hoje o cliente dessas 30 aí? Do e-Canter a gente já imagina que é o perfil, o cara do e-commerce, né, da... última milha, né, que fala tal, na grande cidade. E o perfil do e-Actros hoje? Quem que é? Sem o e-Actros, não, claro, mas fundamentalmente, preferencialmente alguém que tem uma rota fixa. Eu acho que esse é um ponto importante, porque ele faz todo dia uma rota fixa, por exemplo, um caminhão de Milk Run, né? Então ele faz você tem a tua base aqui, ele fornece peça pra gente lá, né? Então você pode colocar, porque você sabe que ele sempre vai sair de uma base fixa e ir para um outro caminhão e voltar. Então você tem muito controle da onde ele vai abastecer. Então acho que esse é o primeiro ponto. Então um veículo que sempre sai daqui vai até a cidade X e volta. Então eu acho que esse é o grande ponto. E aí, assim, que tipo de empresa, né? São normalmente empresas que têm esse viés ESG, que têm metas de descarbonização e que para cumprir as metas elas estão olhando todas as alternativas. E o caminhão entra como uma alternativa. Para chegar nesse objetivo. Então deve ter embarcador aí no meio. Isso, também, então. né? Também tem muito embarcador que exige isso hoje já no bid. Muitas vezes, até um bid grande e aparece ali alguns caminhões e fala assim, mas tá bom, agora o que você está fazendo em termos de sustentabilidade? E aí o cliente pode falar, olha, eu vou com esse caminhão assim, assado, e aquilo vira um diferencial para ele ganhar o bid. E obviamente tem muitos embarcadores também com uma pressão muito grande de meta de redução de carbono,
que acaba exigindo que seja uma tecnologia alternativa. Né? A grande discussão, obviamente, é a ponderação entre exigir uma tecnologia alternativa e pagar pela tecnologia alternativa. Conseguir investir, né? Conseguir investir. E aí tem muitas rotas, né? Eu acho que esse é o ponto. A gente tem discutido aqui no Brasil várias rotas. Surgiu a partir do ano passado mais fortemente a discussão sobre biocombustíveis, né? Então saiu toda a legislação do combustível do futuro, o projeto Mover do governo que acaba apoiando bastante o desenvolvimento local. Tudo isso também altera bastante ou abre outras portas. Não vou dizer que altera bastante, mas abre portas para se discutir descarbonização através de biocombustíveis de uma forma mais intensa e mais oficial, eu diria. Né? Porque a partir do momento que você tem um suporte governamental, que você tem legislações claras, o que vai acontecer com o biodiesel e metas claras, você começa também a poder investir nisso de uma forma mais objetiva. E eu acho que hoje, eu diria, se a gente olhar o que existe de futuro, né? Então a gente discutiu muito hidrogênio, a gente tem discutido eletrificação, agora a gente está discutindo biocombustíveis. Então essas 3 rotas elas estão em pauta, mas com certeza nos últimos meses a gente tem olhado bastante também para o tema de biocombustível, porque é um tema que encaixa muito com a vocação do Brasil. Né? Eu não vou dizer que é fácil, né? O Brasil é um país agrícola, então tem alguns desafios aí não é fácil, mas a gente sabe o que cada percentual de aumento de biodiesel significa para um sistema de injeção, para um sistema de bico. A gente sabe também que, por outro lado, existem tecnologias que têm evoluído, tecnologias de aditivos que são colocados no diesel, tecnologias dentro do próprio motor que se torna um motor mais robusto, para aplicação com níveis maiores de biodiesel. Então isso tem evoluído bastante, a gente tem discutido bastante, mas sem dúvida essa virou um foco, principalmente quando a gente olha longa distância, virou uma das alternativas que parece ser extremamente viável. Ser viável. Então, quer dizer, a Mercedes não vai ficar só no elétrico? Não vai ficar só no elétrico. Acho que esse é o importante. Para poder atender todas as Pelo menos no Brasil, porque na Europa faz sentido a eletrificação, porque até a nossa energia é limpa, né? Então a gente tem para onde correr, a gente tem o agronegócio, mas eu sei que a Mercedes acredita muito no diesel verde, né? Então, esse também é um caminho, né? A gente tem discutido muito e a gente tem algumas evoluções. O próprio biodiesel, ele avançou muito também, né? Então são processos de produção diferentes, o HVO, o diesel verde, do biodiesel, mas existem já processos, existe já o biodiesel de segunda geração, que ele é bidestilado, e ele tira justamente muita partícula contaminante do biodiesel. Isso faz com que ele seja mais estável, isso torna também mais viável de você trabalhar com níveis maiores de biodiesel. Então tem evoluído muito esse debate, né? Então a gente como Mercedes, a gente tem olhado todas as alternativas, porque se a gente for ser bem honesto, ninguém sabe qual vai ser o caminho final. Né? O caminho final, eu acho que sempre vai ter mais de uma, né? Não vai ter como. Isso, eu acho que esse é mais ou menos é unânime essa opinião, né? E aí o desafio, obviamente, é você equilibrar todos os investimentos, porque eu tenho falado sempre, né? O desafio não é você produzir o veículo elétrico, ou o veículo a hidrogênio, ou o veículo a diesel. O desafio é você ter uma planta onde você vai produzir a célula elétrico, a célula a diesel, fuso elétrico, fuso diesel, aí de repente vem o biodiesel, depois vem o diesel verde, o gás e etc. Nossa então, assim, eu acho que esse é o desafio que a gente tem, e por isso que a gente tem insistido muito, né, de ter caminhos claramente definidos, de ter legislações claramente definidas, porque isso facilita também a sua gestão, decisão de investimento. Saindo no tiro para tudo que é lado, assim, né? E abraçando tudo de uma vez. Então, eu acho que assim, a gente tem olhado, claro, a gente na Europa tem ido muito para o caminho da célula de combustível alimentado por hidrogênio, para longa distância. A gente tem olhado também o hidrogênio a combustão, né? Então, o próprio motor a diesel alterado, modificado, mas para trabalhar com combustão, isso também tem sido olhado. E na própria Europa, eles também estão olhando biocombustíveis agora. Então, isso assim, embora a Europa tenha um caminho mais ou menos claro na direção de eletrificação e hidrogênio, eles também, e tem alguns países que também têm um pouco de um viés maior de agricultura. Então, o exemplo simples da França.
Então ali eles têm também hoje uma pressão grande de aumentar os níveis de biodiesel. Então a Europa também começou a nesse caminho enxergar ali. e modificar. E de novo, né, isso só reforça o que a gente tem falado, que ninguém tem certeza, né? E aí eu acho que você tem que ter a mente bem aberta para ouvir, né? Que eu acho que assim, o mais importante é isso, que eu tenho sempre o medo de não cair naquela tentação de falar assim, não, eu acredito nisso, e aí você começa a usar os argumentos positivos daquilo. Sim. Mas também tem que olhar os argumentos negativos, Claro, porque não sim, existe sim. nenhuma tecnologia... 100% É ali. isso, 100% é impossível, né? Então, eu cito o exemplo do HVO, né? O HVO é um diesel super estável, é um diesel que, de fato, do ponto de vista de aplicação, desempenho, olhando a parte química, seria a melhor alternativa e resolveria o problema. Só que ele é muito caro, Sim. né? Então aí você tem que entender como que vai se desenvolver tudo isso para ver se fica viável. Porque na prática, é o que eu comento também, né? Não adianta você fazer uma lei, a partir de agora é só HVO. A gente quebra o país. Sim, né? Exatamente. Porque não adianta, você não consegue fazer as empresas trabalharem dessa forma. Virar a chave, Virar a né? chavinha de repente. Então você precisa ter esses caminhos, né? A gente, Sim. como montadora, tem olhado e tem participado de toda a evolução e tem procurado justamente ganhar conhecimento para poder fazer um debate muito profissional. Sim. Né? E equilibrado E também, equilibrado, né? exatamente, para achar esses parâmetros que no final todo mundo tenha um ganha-ganha. Eu acho que isso é o mais legal. importante. Bacana. Gente, esse papo foi tão enriquecedor. Foi. Assim, A gente vai ter que já convidar de novo. É, eu A acho gente tá que nessa agora. A gente tá nessa, porque a gente Quem tem já que fazer deixa a uma parte deixa, dois. a gente faz a parte A 2. gente faz a parte 2. Olha, a gente Né? teria muito o que Não, mas falar. esse ano dá pra você voltar sim. A gente vai ter vou algumas voltar. coisas sobre esses testes pra falar, né? Exatamente. Não, É com isso. certeza, é um prazer, eu gosto de falar sobre transporte, gosto de falar de caminhão, gosto de falar da Mercedes, acho que é um prazer estar sempre com vocês. Ah, E com nós. bacana. Mas olha só, tem uma pergunta que a Olha, gente... dessa vez eu tô quase esquecendo. Olha lá, Não, mas essa é... É. A gente nem não avisa nem o assessor. Não, Vixe, Já vai Maria. pegar A assessora que tá porque aqui, a assessora tá aqui, ela- a Gabi tá aqui. Mas ela já viu, né? Ah, a Gabi Espero que ela não lembre. é verdade. Tem que trocar os assessores que vêm. Senão. A gente sempre pergunta quem é o Marcos Marcos Andrade. Andrade, né? A gente Fora da Mercedes. Sem da a estrela Mercedes. ali. O que porque eu vejo também que você tem, além do conhecimento profundo, uma paixão por falar sobre Uhum. o transporte e tal. E a gente sempre vai buscar uma fonte, É. né? Não só de conhecimento, mas para trazer essa energia. E onde você busca a Eu sua? acho que a minha fonte são meus filhos. Eu Bacana. tenho uma filhinha de 2 anos, tenho um filhinho de 5. E acho que isso foi uma mudança gigante na vida, né? Então, eu tive filhos relativamente tarde, né? Eu tive filho com 45 anos. E isso mudou radicalmente a vida. E eu agradeço sempre a possibilidade hoje de fazer home office, porque nos dá mais liberdade mais de conseguir perto. equilibrar a vida profissional, para poder estar mais perto deles. Mas eu acho que essa foi uma mudança radical e a gente começa a enxergar a perspectiva do mundo, do país, de uma forma totalmente diferente Sim. quando você tem filhos, né? E até o próximo, eu brinco sempre, eu estava comentando com meus colegas há um tempo atrás, que às vezes hoje eu falo assim, cara, antes eu não conseguia enxergar o desafio que é a gente administrar família, trabalho, quando você tem 2 crianças. Como é que Sim. vocês faziam no passado? Que não Né? tinha home Equilibrar office, os que não pratos, tinha home isso, que não office, tinha aquilo. exatamente. Mas eu coloco realmente uma pedra fundamental assim da minha vida, principalmente no começo, quando as crianças são pequenas, eles precisam muito do Demanda suporte. um pouquinho mais, né? Eu acho que esse processo de aprendizado é muito legal. Eu ensino elas a falar alemão, por exemplo, que é uma Olha loucura. só. Mas eu Sim, ensino é porque eu acho que é legal. uma forma de você movimentar o cérebro, que é você Claro, fazer a sim, coisa, sim. E coisa nessa girar. fase eles são mais esponjinhas, né? Eles E aqui o Exatamente. HD tá vazio, né, gente? Exatamente. É mais fácil pra gente. O HD tá lá. Tá lá. Então, e aí isso traz energia, né? Isso Claro. te rouba muita É isso que eu energia, ia mas falar. te devolve Mas é em que nem as dobro. baterias, né? É Mas isso aí. outra coisa que a gente aprendeu, conheceu sobre o Marcos, É. você fala alemão. Eu Que falei, legal. Que é o Mas desafio, você né, tem gente? também, isso tem mais influência da Mercedes-Benz ou você tem Não, isso uma- eu estudei numa escola alemã, no Colégio Porto Seguro, aqui em São Paulo. Aham. E Eles depois têm a vida essas- profissional foi me guiando, na verdade, que depois que eu entrei na Mercedes, eu tive um período que eu morei 3 anos na Alemanha, e eu gosto de língua também, né? Então acho que isso, para mim, a facilita língua um pouco. desenvolve muito o cérebro, né? Então acho que é legal Sim, você sim. falar outras Ainda línguas, mais porque uma como alemão, o né? cérebro- Que é difícil, né? é um desafio. Quais outros idiomas É. você... Eu falo espanhol também e inglês. Ai, bacana. Que aí sim, é muito do mundo profissional, né? Acho que
é quase inevitável. É verdade. Mas eu gosto também de falar, porque eu acho que isso amplia muito a forma como você, ou as possibilidades de você entender o mundo, de você conhecer o mundo. Sim, Quanto sim. mais você fala e você pode conversar na língua nativa com outra pessoa, você abre uma outra perspectiva. E quando você aprende outra língua, você vai automaticamente, você entra numa outra cultura, você, isso aí. né? Exatamente. É isso aí. É isso aí. Muito Muito bacana. obrigada de Obrigada coração, mesmo, foi um verdade, foi bate-papo ótimo. bem legal. E obrigada aí por você, pela sua audiência. E fiquem ligados, Continue, porque que sempre sempre tem tem. bons papos aqui. O Vozes é para isso, né? O Todas Vozes as nasceu para quartas, isso. Todas as quartas. 19h30. Então, até a próxima. Até a próxima.